Boa noite! Que alegria estarmos juntos aqui nessa noite, aí na sua casa, né, através dessa tecnologia, graças a Deus, porque nesse tempo, apesar, né, de nós não podermos estar juntinhos aí presencialmente, logo, logo, em nome de Jesus, nós vamos estar de volta aos nossos cultos, né? Hoje era para eu estar aí em Santa Maria, com a nossa galera ali na CN Santa Maria, no nosso culto, bem mais que vencedores, mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, e nós estamos orando, e logo, logo tudo isso vai passar, e nós vamos estar juntos aí, todos juntos, em cada campo, celebrando ao Senhor, graças a Deus por isso, né? Mas hoje nós estamos aqui fazendo uso dessa tecnologia para compartilharmos a palavra, porque a igreja não para, né? Nós não paramos, a comunidade das nações está em ação, todo o tempo aí, com muita programação para edificar as nossas vidas nesses dias, e nós somos privilegiados por fazermos parte, né, dessa comunidade que se importa tanto em não parar de estar todos os dias aí contribuindo para o nosso crescimento. Glória a Deus por isso. Amém? Eu quero compartilhar com você hoje uma rápida reflexão aqui da palavra do Senhor, uma palavra de Deus para as nossas vidas, e eu quero ler o texto que está em Provérbios, no capítulo 3, nos versos 5 e 6, nós temos a palavra do Senhor nos dizendo: confia no Senhor com todo o teu coração, e não ponhas a tua confiança em tua própria sabedoria. Reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas ou os teus caminhos. Senhor, essa é a tua palavra e nós estamos aqui hoje, Deus, diante dela para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações, através do teu Espírito e da tua palavra. Que o Senhor possa ir, Deus, em cada lar, em cada casa, Senhor, ao encontro de cada um desses que nessa noite nos assiste, para falar a esses corações, e que verdadeiramente a tua palavra seja viva e eficaz hoje, Deus, vindo ao encontro das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa história, ministrando, edificando, fortalecendo a nossa fé, porque sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir da tua palavra. Então que o Senhor hoje possa nos levar a reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, e que o Senhor possa endireitar as nossas veredas, como essa palavra nos diz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero começar a partir desse texto contando, né, uma historinha para você, né? Quero contar aqui uma história, uma ilustração que vai me ajudar aqui a trazer a reflexão que Deus colocou no meu coração para essa noite, para as nossas vidas. E eu quero aqui rapidamente falar para você a respeito do Jailson, né? O Jailson estava numa viagem com a sua família, quando de repente de manhã, numa manhã daquela viagem, ele acorda, e quando ele vai ao encontro do seu carro para então sair com a sua família naquele dia, ele se depara com um pneu murcho. O pneu estava totalmente murcho, e o Jailson fica indignado naquele momento com aquele pneu murcho. Não simplesmente pelo fato do pneu estar murcho, mas por aquela ser a terceira vez já naquela viagem que havia um pneu murcho ali, que havia furado o seu pneu. Então, pela terceira vez acontecendo, ele realmente ficou muito indignado. Trocou o pneu, colocou o estepe e foi até a borracharia. Quando ele chegou na borracharia, enquanto o borracheiro está ali, né, resolvendo, o borracheiro então tirou aquele parafuso que havia furado e murchado aquele pneu. E quando o Jailson pegou aquele parafuso e olhou para ele, né, indignado ali com aquele parafuso, ele, naquele momento ali, olhando indignado para aquele parafuso, que era o terceiro parafuso daquela viagem, o terceiro parafuso a furar um dos pneus ali naquela viagem, o Jailson ficou tão indignado, estava tão indignado ali com aquela situação, que ele desejou, naquele momento ali, ele desejou algo. Ele desejou que todos os parafusos do mundo sumissem, de tanta raiva que ele estava por aquele ser o terceiro parafuso que atrapalhava a sua viagem. E aí, quando ele estava ali desejando aquilo, de repente surge do seu lado uma pessoa. Não era bem uma pessoa,
Jailson sabia que tratava-se de um anjo. E o anjo estava do lado de Jailson e, enquanto o borracheiro trabalhava ali, ele disse para ele assim: você tem um desejo nesse momento que pode ser realizado, qualquer coisa, o que você quer? E o Jailson, então, olhando para aquele parafuso, indignado, disse: eu quero que todos os parafusos do mundo sumam agora. E, de repente, então, todos os parafusos do mundo sumiram. Imagina o que seria isso. Imagine você agora se todos os parafusos nesse momento sumissem. Aí onde você está, na sua casa, imagine de repente todos os parafusos sumirem. Quantas coisas talvez não cairiam aí só onde você está? Eu não preciso dizer que foi o caos total e, digamos assim, o fim do mundo, né? Por todos aqueles parafusos de repente sumirem. Bem, diante do fim do mundo, Jailson acordou assustado. Ufa, era só um sonho, graças a Deus. Mas um sonho que trouxe uma reflexão muito boa para ele a respeito de como nós não podemos sempre ter um sim para as nossas vontades. Não dá para dizer sim para o que todo mundo pede. Jailson então levantou naquela manhã, depois daquele sonho, e quando ele chegou diante do seu carro, o pneu estava murcho. Mas, ao invés de ficar indignado, ele sorriu. Porque naquela noite, através daquele sonho, ele havia aprendido uma lição. E hoje eu quero falar com você aqui nesse texto de Provérbios, no capítulo 3, nos versos 5 e 6, que fala sobre confiar no Senhor com todo o seu coração e com todo o seu entendimento. E isso fala não só de razão, de mente, de entendimento, mas fala também dos sentimentos. Fala de confiar no Senhor inteiramente. E que nós precisamos reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Isso fala de reconhecer a Deus em todas as circunstâncias, nas pequenas e nas grandes. Naquelas que são muito boas para a gente reconhecer a Deus, uau, olha o que Deus fez para mim de bom, mas também naquelas que não parecem tão boas assim. A Bíblia está nos dizendo que nós precisamos reconhecer o Senhor em todas as circunstâncias, em todos os nossos caminhos, e então Ele vai endireitar as nossas veredas. Essa pequena história do Jailson, que eu, inclusive, numa viagem que eu estava fazendo, quando o meu pneu furou, e não era a terceira vez, era a primeira mesmo, e eu estava na borracharia ali, eu comecei a refletir a respeito dessas pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia, às vezes para tentar roubar a nossa alegria, a nossa paz. São pequenas circunstâncias, às vezes, que acontecem e que tentam roubar essa alegria e essa paz. E eu estava ali refletindo nisso quando nasceu essa história, que eu lhes contei aqui hoje. Gosto de contar histórias para ilustrar a mensagem, e nasceu essa história que se tornou um conto e que hoje eu estou contando para você. Mas é uma reflexão a respeito de duas coisas aqui que eu quero trazer para a sua vida. A primeira é que Deus realmente não pode dizer sim para tudo. Por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas. E entender isso é uma chave muito poderosa para nos ajudar a caminharmos em paz diante de algumas circunstâncias que às vezes fogem do nosso controle, sejam elas pequenas, como um parafuso no pneu, ou seja muito grande, como qualquer outra circunstância, como circunstâncias como temos vivido nesses dias. Mas a importância de nós entendermos que Deus, Ele não pode dizer sim para tudo, porque Deus sabe de todas as coisas. Tem um filme interessante que traz uma reflexão disso também, que é o filme Todo-Poderoso. No filme Todo-Poderoso, é um filme um pouco antigo, o Jim Carrey faz o papel do Bruce. Um carinha que, diante de alguns acidentes do dia a dia, alguns percalços assim, ele fica meio que indignado com Deus em um determinado momento, e quando ele está ali indignado por causa dessas pequenas coisas que acontecem na nossa caminhada e que roubam às vezes a nossa paz, ele deseja ali ou questiona a respeito de Deus, e Deus então dá a oportunidade dele ser Deus por um momento. E claro que isso é um filme, é uma ilustração também, mas ali naquele filme, quando o Bruce ele tem essa oportunidade de ser Deus,
né? Num primeiro momento isso é muito legal, afinal ele é o Todo-Poderoso, ele pode fazer muitas coisas, então ele está no trânsito e aí o engarrafamento, os carros todos recuam para ele poder passar, porque agora ele é o Todo-Poderoso, ele pode fazer tudo. Mas num determinado momento ele se depara com milhões e milhões e milhões e milhões de petições e pedidos de pessoas que estão orando. E ele, não querendo ouvir cada uma dessas e ter que analisar cada uma delas, ele diz então sim para todo mundo, e aí estabelece-se o caos, vira um problema geral, né? Então é uma reflexão a respeito de, imagine se Deus agora dissesse sim para todo mundo. Isso nos faz perceber que às vezes o não de Deus, né, ou às vezes o não agora de Deus, ele tem o seu propósito. E isso nos ajuda a confiar no Senhor, né? Então, a primeira coisa, a primeira chave que eu entendo aqui é que realmente nós precisamos confiar no Senhor quando Ele não diz sim do nosso jeito ou do nosso tempo. O Sandro agora há pouco citou aqui a respeito da vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Então, quando Deus não diz sim para a gente, é porque Ele sabe de todas as coisas. Deus é um bom Pai. Ele é sempre bom. Ele é maravilhoso. Ele sabe todas as coisas e Ele é eterno. Então, quando Ele diz não, né? Às vezes um não por enquanto, calma, não é agora, porque eu preciso inclusive que você insista mais. Então bater, bater, bater e abrir-se-vos-á. Às vezes ele não vai dizer sim no momento, mas você vai insistir e esse sim vai vir. Por quê? Porque quando você insiste, você está demonstrando que você realmente quer. Então Deus nos ensina a insistir, não porque Ele não saiba das nossas necessidades, mas é porque Ele deseja que você realmente, né, se expresse naquilo que você realmente quer. Porque se você está pedindo algo a Deus que não é tão importante assim, você vai pedir uma ou duas vezes, mas se é algo que realmente é importante, você vai insistir, né? Então, às vezes, o não de Deus é só um não por enquanto, mas nós precisamos confiar no Senhor, diante dos seus nãos por enquanto, e sempre tendo a certeza de que Deus sabe de tudo e que sabe o que é melhor para nós. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. E a outra compreensão que eu tenho nesse texto, a partir dessa ilustração, dessa história também que eu te contei, é esse entendimento, sabe, de que nós não podemos, quando nós temos essa confiança no Senhor, nós não podemos deixar que as pequenas circunstâncias, as pequenas coisas roubem a nossa paz. Talvez você pense assim, poxa, mas só um parafuso no pneu, mas quantos parafusos têm aparecido na nossa caminhada, que às vezes vão roubando a nossa alegria, que às vezes vão roubando a nossa fé, que às vezes vão roubando a nossa confiança. Circunstâncias às vezes pequenas. A gente se depara, por exemplo, no livro de Jonas, com um momento em que Deus, né, faz nascer uma boboreira para trazer sombra para Jonas. Ora, foi Deus que deu aquela boboreira para trazer sombra para Jonas. Aí Jonas, né, de repente, a Bíblia fala que Deus então permite com que um verme venha e fira aquela boboreira, e daqui a pouco vem um vento muito quente e seca ela todinha. E a Bíblia diz então que Jonas ficou indignado ao ponto de desejar a morte. Imagina aquele profeta desejando a morte por causa de uma boboreira, ao ponto de Deus ter que repreendê-lo e dizer: você está mais preocupado com uma boboreira, com uma planta, do que com uma cidade que estava prestes a ser destruída se não se arrependesse. Quantas pessoas nós temos visto hoje que estão mais preocupadas com plantas do que com pessoas, né? Mas isso é um outro assunto, né? Mas o ponto aqui é que às vezes pequenas coisas vêm para roubar a nossa alegria, a nossa paz. E hoje eu vim aqui dizer para você: confia no Senhor em todos os teus caminhos. Apareceu um parafuso aí no seu pneu nesses dias, olha para esse parafuso e diga: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. O Senhor tem um propósito em tudo. Em tudo. Eu estava naquela borracharia e talvez aquele parafuso, naquele pneu, naquela viagem, era apenas para poder me dar a ideia de um conto que eu poderia escrever e edificar a vida de outras pessoas, como hoje eu estou contando essa história para você.
Mas quando nós aprendemos a extrair o melhor das circunstâncias difíceis, dos parafusos que aparecem na nossa caminhada, dos parafusos que aparecem na nossa jornada para tentar roubar a nossa paz, quando nós confiamos no Senhor, nós conseguimos extrair o melhor de tudo isso. Nós conseguimos olhar para isso e saber, olha, Deus está querendo me ensinar algo com isso aqui. Deus está querendo fazer algo aqui. Talvez esse pneu está murcho porque lá na frente tinha um acidente, Deus está me livrando disso aqui. Ou porque Deus queria me dar um pneu novo, sabe? Então você começa a extrair o melhor dessas circunstâncias. Se nós conseguíssemos enxergar mais amplamente como Deus enxerga, porque nós precisamos entender que Deus, Ele é onipresente, né? Ele está em todos os lugares, Ele está aqui agora comigo, Ele está bem aí na sua casa, junto com você. Mas, além de estar em todos os lugares, Deus também está em todos os tempos. Deus é atemporal, Ele está em todos os tempos. Ele está aqui agora, mas agora também Ele está no seu futuro. E apesar de para mim e para você, hoje, né, nós estamos hoje aqui no dia 27, não é isso? 27 de maio de 2020, Deus está agora no ano 2021, 22, Ele está no futuro, Ele está em todos os tempos. E Ele já viu o seu futuro. Então, às vezes, nós estamos olhando só para um parafuso, sabe? Só para um fim de um namoro que talvez está doendo. Mas Deus está olhando lá na frente, Ele sabe, ei, está doendo hoje para você, mas amanhã você vai ver qual o tamanho do livramento que eu estou te dando. Porque quando nós confiamos no Senhor, nós precisamos entender que as perdas para aqueles que confiam no Senhor não são perdas, são livramentos. Ei, você não está perdendo algo, Deus está livrando você de algo. E quando você consegue reconhecer o Senhor em todos os teus caminhos, você consegue olhar para isso, para essa circunstância difícil que talvez você está vivendo hoje. E olhar e dizer assim, Senhor, se eu perdi o emprego hoje é porque o Senhor tem um emprego melhor para mim, ou porque o Senhor quer me levar a ser um empreendedor e agora eu não serei mais um empregado, mas eu vou empregar pessoas. Se você teve um fim de um relacionamento e isso doeu, é o momento de olhar e dizer assim, Senhor, é porque o Senhor sabe que o Senhor tem algo muito melhor para mim. Hoje eu sou casado com uma esposa maravilhosa, um presente que Deus deu para a minha vida. Mas foi necessário eu passar por o fim de um noivado, onde aquela noiva terminou comigo, né? Então foi um momento tão assim, né? Quando a pessoa que termina com você, ainda mais no meu caso, né? O homem, a mulher me dando um fora, e a gente com data de casamento marcado, aliança no dedo. Mas quando ela terminou aquele noivado comigo, sabe? Naquele momento eu falei, Senhor, por mais difícil que seja esse momento, eu sei que o Senhor tem algo muito melhor. E hoje, quando eu olho para a vida da minha esposa, a mulher que Deus me abençoou para eu me casar, eu posso ter a certeza de que foi melhor aquele parafuso ter aparecido no meu caminho. Foi melhor aquele fim daquele noivado, porque hoje eu posso dar graças a Deus por isso. Eu quero dizer para você que você ainda vai dar graças a Deus por algumas coisas que você não entendeu no momento, que talvez doeu no momento, mas lá na frente você vai entender. E o melhor de tudo isso é antecipar isso e dar graças a Deus antes mesmo de ver o final disso. É confiar no Senhor a esse ponto, de estar no momento difícil e dizer, Senhor, eu não estou entendendo por que eu estou passando por isso, mas eu quero dizer uma coisa, eu confio no Senhor. O Senhor faz tudo com propósito, o Senhor é um bom Pai, todas as coisas cooperam para o bem dos que te amam, então eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, ainda que eu não entenda, eu sei em quem eu tenho crido, e eu vou te louvar, te bendizer no meio dessa situação, porque eu sei, Deus, que nenhum parafuso fura um pneu se o Senhor não permitir. E se o Senhor está permitindo, qualquer que seja a situação, o Senhor tem um propósito muito maior. Sabe, hoje eu vim aqui dizer para você, confia no Senhor de todo o seu entendimento. Sabe, amanhã você vai agradecer muito a Deus, mas hoje não seja roubado pela murmuração, pela reclamação, pelo questionamento, seja qual for a situação que você está vivendo hoje, acredite, Deus continua fazendo com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Não são em alguns somente, em todos os teus caminhos. Se você tiver com alguém aí na sala da sua casa, onde quer que você esteja assistindo, se tiver alguém assistindo com você, diga isso para ela. Diga, reconhece o Senhor em
todos os teus caminhos. Não são só naqueles que parecem bons, mas naqueles que não parecem tão bons assim. Mas quando eu sei que Deus é bom, um bom Pai, que Ele faz tudo com propósito, então eu consigo reconhecer o Senhor. E Ele vai endireitando as minhas veredas. Sabe, eu louvo a Deus porque um dia eu perdi um emprego. Eu louvo a Deus porque o meu primeiro emprego, né, que era um emprego que não tinha perspectiva nenhuma de crescimento, eu poderia dizer um subemprego aqui, né, e na minha primeira semana de trabalho, eu fui demitido. E não foi por incompetência, gente, porque eu dei o meu melhor. Mas no final daquela primeira semana, aquele homem chegou e disse que não podia ficar comigo empregado. Eu era, né, bem mais jovem, sou jovem ainda, né, mas eu era bem mais jovem ali e estava começando, né, a minha vida profissional, digamos assim, começando a trabalhar. E ele me demitiu. E eu me lembro que naquele dia eu chorei. Eu fui contar para minha mãe quando eu cheguei em casa e eu chorei, porque eu havia sido demitido. E minha mãe me deu essa palavra: meu filho, Deus tem algo melhor para a sua vida. Sabe? E eu louvo a Deus porque eu fui demitido. Porque aquilo gerou em mim um sentimento de buscar algo maior e algo melhor. Então eu entrei em outro ramo, no ramo da informática, comecei a me especializar, comecei a dar aula de informática, trabalhar como design gráfico, fui trabalhar em agência de propaganda como design gráfico e cresci nessa área, né? Então eu pude melhorar bastante. E eu fico imaginando, né, depois de passar por tudo isso, que talvez se eu não tivesse sido demitido, talvez eu ficasse por anos ou décadas ali, naquele emprego que não tinha nenhuma perspectiva de crescimento. Mas o fato de eu ter sido demitido fez com que eu buscasse algo melhor para a minha vida. E isso, inclusive, influenciou pessoas, porque o meu irmão, na época, mais velho do que eu, na época, trabalhando, né, praticamente naquela mesma coisa que eu trabalhava há tantos anos, quando ele me viu entrando no ramo da informática e eu mais novo do que ele, passar a ganhar mais do que ele, aquilo o motivou a também deixar aquela área e buscar algo melhor. Sabe, mas tudo porque um dia eu tive que ser demitido. Ei, demissão com Deus significa promoção. Sabe, se você teve uma perda, saiba, com Deus isso é um livramento, isso é um ganho. Deus tem algo maior para fazer na sua vida. Talvez tudo que Deus está querendo é que você possa buscar mais. Você olhar para essa situação e dizer: agora eu também vou me revoltar no bom sentido. Agora eu vou me profissionalizar mais. Agora eu vou buscar crescer. Eu vou expandir a minha mentalidade. Eu vou buscar novas coisas. Eu vou aprender novas coisas. E essa circunstância difícil vai levar você a um nível muito melhor, a partir do momento que você reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Seja qual for o parafuso, né, que está aí incomodando a sua viagem, a sua jornada, seja pequeno ou seja grande talvez, seja qual for a circunstância que você esteja vivendo hoje, eu vim aqui dizer para você: confia no Senhor de todo o teu coração e de todo o entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Você vai testemunhar as grandes coisas que Deus fez a partir dessa circunstância. Se você não desanimar, se você não deixar a sua fé ser abalada, se você permanecer, sabe, inabalável diante dessa circunstância, adorando a Deus, bendizendo o nome do Senhor, confiando no Senhor, passando por essa circunstância, mas dando glória ao Senhor e dizendo: eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu possa pedir ou imaginar. Você vai atravessar tudo isso e você vai sair mais forte de tudo isso, você vai sair melhor de tudo isso e você vai extrair o melhor de tudo isso, porque Deus é conosco. Então não há o que temer. Que você possa confiar no Senhor e viver a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor. Deus, hoje eu quero orar pela sua igreja, por aqueles que hoje estão assistindo, Pai, que o Senhor possa verdadeiramente, Deus, levar cada uma dessas pessoas a confiar mais e mais no Senhor. Sabe, Pai, eu sei que existem pessoas hoje preocupadas, existem pessoas hoje, Senhor Deus, que estão perdendo o sono por causa de más notícias. Pessoas, Senhor Deus, que estão desesperadas diante do futuro. Mas, Senhor, hoje, Pai, eu quero te pedir, Espírito Santo, amável Espírito Santo, Consolador, Paracletos, que o Senhor possa encher esses corações e essas mentes, Senhor, com a confiança no Senhor.
Que hoje nós possamos fazer uso das palavras do apóstolo Paulo, que nos orientou, Senhor, a fazer conhecidos diante de Ti as nossas petições e súplicas, e a paz que excede todo o entendimento guardará os nossos corações e as nossas mentes, Pai. Senhor, guarda os corações e as mentes, Deus. Não permita, Senhor, que os parafusos nos pneus, não permita, Senhor Deus, que as pedras no caminho, não permita, Senhor, que as circunstâncias difíceis possam roubar a fé, a esperança, a confiança no Senhor. Deus, o Senhor continua sendo um bom Pai. Todas as coisas continuam cooperando para o bem dos que Te amam. E nós sabemos, Pai, que nós podemos Te louvar hoje. Te louvar hoje. Porque ainda que a gente não tenha visto o milagre completo, a gente sabe, Deus, que o Senhor está no futuro e o Senhor já viu o milagre completo. Então hoje, Deus, nós podemos louvá-lo, nós podemos confiar no Senhor, nós podemos bendizer. Não deixa, Senhor, sair uma murmuração da nossa boca, uma reclamação, um questionamento, uma palavra negativa de incredulidade. Não, Deus, não nos deixa fazer coro, Senhor, com esses que são profetas do caos, que estão proclamando ruína, os piores dias, os mais difíceis. Não, Senhor, nós não vamos fazer coro com essa voz, porque nós não confiamos nos homens, nós não confiamos, Senhor, em outro que não seja o Senhor. E sabemos, Deus, que o Senhor continua reinando e continua sendo esse bom Pai que faz todas as coisas cooperar para o nosso bem, Deus. Por isso, Senhor, nós atravessaremos a tempestade confiantes, marchando em frente, firmes, inabaláveis, na certeza de que o Deus que nunca falhou continua não falhando e jamais falhará, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Confia no Senhor e viva o melhor dele para você, em nome de Jesus.